Você sabia que o Titanic, o navio mais famoso do mundo, nunca foi trazido de volta do fundo do mar? E aqui no canal, vocês adoraram descobrir a verdadeira história do Titanic no nosso vídeo anterior. Então, dessa vez, decidimos revelar outro mistério. Por que esse gigantesco navio nunca foi resgatado? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu joinha para apoiar e bora pro vídeo. Antes mesmo de zarpar, o Titanic já era considerado o navio mais luxuoso e seguro do mundo. Com 3 piscinas, quadras de squash, restaurantes finos e até uma pista de corrida no convés, parecia um palácio flutuante. Mas o que ninguém sabia era que, naquela fatídica noite de abril de 1912, o Atlântico Norte estava coberto de icebergs e um único encontro mudaria a história para sempre. Às 23h40 do dia 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg que abriu um enorme rasgo em seu casco. A reação da tripulação foi rápida, mas insuficiente. As portas estanques não foram suficientes para impedir que a água invadisse os compartimentos do navio. E mesmo com tecnologias avançadas para a época, a insubmersibilidade do Titanic mostrou-se um mito trágico. Logo após a colisão, botes salva-vidas começaram a ser lançados. Mas o Titanic não tinha botes para todos. E muitas vidas se perderam simplesmente por falta de planejamento. A prioridade era salvar mulheres e crianças, mas o caos foi geral. Essa tragédia mudou para sempre as normas de segurança marítima no mundo. Logo após a colisão, botes salva-vidas começaram a ser lançados. Mas o Titanic não tinha botes para todos. E muitas vidas se perderam simplesmente por falta de planejamento. A prioridade era salvar mulheres e crianças, mas o caos foi geral. Essa tragédia mudou para sempre as normas de segurança marítima no mundo. Quando a notícia do naufrágio chegou à imprensa, o mundo inteiro ficou chocado. A imprensa sensacionalista da época deu uma cobertura intensa e muitas histórias trágicas de passageiros se tornaram ícones da memória coletiva. Isso ajudou a transformar o Titanic em um mito mundial. Com o passar dos anos, o Titanic se transformou em um ecossistema subaquático. Peixes, crustáceos e até bactérias se adaptaram ao navio, que hoje é uma espécie de recife artificial gigante. Curiosamente, algumas espécies só foram descobertas graças à presença do Titanic no fundo do oceano. Diversas expedições levaram à superfície objetos pessoais, roupas e utensílios, todos extremamente bem preservados devido às condições do fundo do mar. Esses artefatos são usados em museus e exposições para contar a história do navio e das pessoas que nele viajaram. Hoje, os mergulhos até o Titanic são feitos com submarinos especializados capazes de suportar a pressão de quase 4.000 metros de profundidade. Câmeras de alta definição e robôs submersíveis permitem estudar o navio sem tocá-lo, preservando seu estado atual e garantindo que ele continue a ser um patrimônio histórico. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias conspiratórias sobre o Titanic, desde que teria sido sabotado para fins políticos, até que seu afundamento teria envolvido questões de seguros milionários. Embora muitas dessas histórias sejam fantasiosas, elas aumentam o fascínio e o mistério que rodeia o navio. O Titanic é mais do que apenas um navio afundado. É um símbolo da ambição humana, da fragilidade da vida e da importância da preservação histórica. Mesmo submerso, ele continua a ensinar lições valiosas sobre tecnologia, planejamento, coragem e tragédia. E enquanto estiver no fundo do mar, o Titanic continuará a ser uma atração que inspira curiosidade, respeito e admiração em todo o mundo. O Titanic não era apenas um navio luxuoso, mas também um avanço tecnológico para a época. Seu casco era dividido em 16 compartimentos, estanques, cada um projetado para manter a flutuabilidade mesmo em caso de danos. Porém, o iceberg revelou uma falha crítica.
Os compartimentos não se estendiam até o convés, permitindo que a água se espalhasse e afundasse o navio. Essa falha mudou a engenharia naval para sempre. Muitos passageiros nunca tiveram seus corpos recuperados. Monumentos foram erguidos em várias partes do mundo para homenagear essas vítimas. Famílias espalhadas por diferentes países ainda lembram da tragédia e do impacto que ela teve em suas vidas, perpetuando a memória do Titanic através de gerações. Durante o naufrágio, a famosa banda do Titanic continuou tocando para acalmar os passageiros. A imagem da orquestra tocando enquanto o navio afundava se tornou um símbolo de coragem e dignidade em meio ao caos. A música transformou-se em um legado cultural que permanece vivo em filmes, livros e documentários. Hoje, o Titanic é estudado não apenas pela história humana, mas também pela biologia marinha. O casco enferrujado cria um habitat para peixes e corais, permitindo que cientistas observem como a vida se adapta a ambientes extremos. Cada expedição revela novas espécies e comportamentos surpreendentes. Submarinos de última geração permitiram documentar o Titanic em detalhes sem tocá-lo. Câmeras de alta definição registram cada parte do casco, interiores, objetos espalhados e até as marcas do impacto do iceberg. Essas expedições ajudam a reconstruir a história e a manter viva a memória do navio para as próximas gerações. O Titanic levava cargas de valor incalculável, incluindo joias, ouro e objetos raros. O fundo do mar esconde essa riqueza, mas, para além do material, o valor emocional de pertences pessoais, cartas, roupas e lembranças é incalculável. A impossibilidade de resgatar o navio preserva essa história, mas também alimenta a imaginação sobre o que poderia ter sido recuperado. O Titanic se tornou inspiração para centenas de obras de ficção e não ficção. Filmes, livros e documentários recriam cada detalhe da viagem, do luxo aos momentos finais, e ajudam o público a se conectar emocionalmente com a tragédia. O cinema, em especial, transformou a história do navio em um ícone cultural global. Com o passar dos anos, a ferrugem e a decomposição do Titanic liberam minúsculas partículas metálicas no fundo do mar. Cientistas monitoram esses impactos para entender como estruturas humanas submersas afetam o ecossistema marinho, gerando dados que ajudam em projetos de preservação de outros navios históricos. O Titanic é, acima de tudo, uma lição sobre ambição, tragédia e memória. Ele nos lembra da fragilidade da vida humana frente à natureza, da importância de aprender com erros do passado e de preservar nossa história para as próximas gerações. Mesmo submerso, ele continua a inspirar respeito, fascínio e estudo em todo o mundo.